Oi, eu sou Ingrid Mariz e você está numa aula de História. Hoje a gente vai falar sobre a Era Vargas, um período muito importante da história do Brasil, principalmente para a organização do cenário político da República, a qual vai ter uma certa quebra naquela República que a gente conhecia. Mas para você poder entender melhor esse conteúdo, volta lá na República Oligárquica, porque sem essa base você pode ficar um pouco perdido aqui em algumas ações que o Getúlio Vargas vai fazer. Então, vamos começar. Para você entenda melhor esse cenário, a gente volta lá em 1929, aonde nós tínhamos o presidente Washington Luiz, representante do Partido Republicano Paulista, que se revezava com o Partido Republicano Mineiro nas eleições para presidente do Brasil, que era chamado de política dos governadores, vulgarmente conhecido como a política do café com leite. E o que acontece nesse momento? Washington Luiz tinha que indicar um candidato mineiro para as próximas eleições. Porém, ele querendo dar uma continuidade nesse governo paulista, ele vai e indica Júlio Prestes, que também era paulista, quebrando assim e gerando assim uma animosidade com as oligarquias mineiras, o que acaba aí pondo fim a essa política. Porém, Washington Luiz também vai enfrentar outro momento muito complicado lá em outubro de 29, que vai ser a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, colocando em risco o principal produto exportador do Brasil, que era o café. Em resposta, Minas Gerais vai fazer aquela chamada Aliança Liberal. Vai se juntar com o Rio Grande do Sul. Por que é tão importante a gente falar do Rio Grande do Sul nesse momento? Porque o Rio Grande do Sul, ele sempre foi uma base militar de formação dos militares do Brasil. Até hoje a cidade de Santa Maria tem um dos maiores fortes de formações desses militares. Então, quem acaba tendo uma proximidade com o Rio Grande do Sul tem uma proximidade com os militares. Naquele momento, quem seria o candidato que tinha que ter sido indicado por Washington Luiz lá naquelas eleições? Deveria ser o Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. Sim, família Andrada novamente no poder, como sempre esteve. Para quem gosta das aulas de história aí, sabe que eles estão desde do Império e da Colônia. E nessa nova chapa de oposição da Aliança Liberal, eles decidem lançar, então, o gaúcho Getúlio Dornelas Vargas. Getúlio Vargas, ele construiu uma carreira política durante o seu período ali no Rio Grande do Sul, sendo governador de estado. E ele tinha, como se diz, uma popularidade muito grande entre aqueles do Rio Grande do Sul, principalmente entre os militares. E aí também se adere à Aliança Liberal, a essa chapa, o estado da Paraíba na figura de João Pessoa. Guarda o João Pessoa, que já você vai ficar sabendo de uma fofocona sobre João Pessoa. Além disso tudo, conta aí com essa chapa, uma aliança do Partido Democrático. O Partido Democrático, ele tinha um projeto de candidatura que acabava ali tentando modernizar a política. Essa modernização já previa o voto secreto, o voto feminino, o desenvolvimento de novas atividades econômicas no país que saísse do eixo agroexportador. A Aliança Liberal, com esse cunho democrático, ela também trazia formulações e modificações no que seria ali as questões trabalhistas do Brasil, do direito trabalhista. Essas oligarquias dissidentes, elas não defendiam uma revolução, mas sim uma ação transformadora, conservadora, Então, assim, de uma maneira progressiva, eles queriam implementar essas novas ações no Brasil. E como você já sabe, as eleições no Brasil estavam marcadas por fraudes, bastante. E isso lá na República Oligárquica te falei bastante sobre as questões de compra de voto de cabresto, você acabar aí roubando urnas e trocando. Então isso era algo, infelizmente, bastante comum naquele momento. Então o quadro das eleições de 1930 estava formado. De um lado, Júlio Prestes, candidato do Partido Republicano Paulista, e do outro lado, Getúlio Dornelas Vargas, representando a Aliança Liberal. Na Aliança Liberal, gente, havia uma chapa, uma dobradinha que o Getúlio queria com o governador da Paraíba, João Pessoa. Segura que eu já conto essa história de João Pessoa. E o processo eleitoral contou aí com cerca de 298 mil votos para Getúlio Vargas contra 900 e poucos mil votos para o Júlio Prestes.
Nesse momento da história, você vota de maneira separada no vice-presidente e no presidente da República, o que acaba gerando, né, como se diz assim, uma aventura louca que você pode acabar colocando oposição com oposição, como a gente viu com o Juscelino Kubitschek e com o Jango, que eram totalmente de ideologias ali que não se comunicavam. E aqui, nesse caso, o Vargas pediu o apoio ao candidato da Paraíba, que era o João Pessoa, candidato de Vargas. Vargas perde, naquele momento, o processo eleitoral para o Júlio Prestes. Ficou por aí? Não ficou. João Pessoa, vamos lá. João Pessoa, governador da Paraíba. A Paraíba tinha como capital a Paraíba, igual o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Ele tinha um desafero ali na cidade, que era João Dantas, também envolvido com política. João Pessoa, então, teve a brilhante ideia de mandar alguém vasculhar o escritório do João Dantas, e nessa vasculha daqui, vasculha dali, encontraram cartas entre João Dantas e Anaíde, que eram amantes, e essas cartas eram bastante comprometedoras para ambos os lados, né? Tanto da Anaíde quanto do João Dantas. E o João Pessoa, que era dono de um jornal lá na Paraíba, o que ele fez? Decidiu publicar as cartas dos amantes. E isso não vai acabar nada bem. O que acaba acontecendo? A Anaíde se suicida, então João Dantas se afoga numa tristeza sem fim. E aí, o João Pessoa, nesse momento, é o pré-candidato à vice-presidência do Brasil, vivendo a sua vida, né, de ascensão política. E entre esse vai e vem entre Rio de Janeiro e a Paraíba, o João Pessoa está em uma cafeteria em Recife, sim, lá em Pernambuco. E por alguma obra do destino, quem está lá também? João Dantas, que acaba reconhecendo o seu rival e desfere contra eles vários tiros a queima-roupa no peito, colocando fim, então, a João Pessoa. A Paraíba ficou tão revoltada com esse caso, né, que acaba trocando aí o nome das capitais. Você acha que Getúlio Vargas, que era o candidato que perdeu para Júlio Prestes, vai dizer que a culpa era de João Dantas? Nananina, não. Ele vai colocar a culpa em Washington Luiz. Lógico, ele vai dizer que quem é que tinha interesse nessa morte? O Júlio Prestes e o Washington Luiz. A capital da Paraíba ficou tão revoltada que você pode prestar atenção que aqui na bandeira tem a palavra nego. Esse nego é uma insatisfação contra essa manobra que foi feita aí pelo governo naquele momento. Bom, então João Pessoa está morto. Getúlio Vargas coloca a culpa nesse, né, melindre da política brasileira, e acaba que vamos ter aí um movimento de grandes insatisfações. Alguns nomes importantes vão estar bastante insatisfeitos com a vitória de São Paulo. Entre essas listas, nós vamos ter o Francisco Campo, o Virgílio de Melo e Franco, que são de Minas Gerais, de Flores da Cunha, Oswaldo Aranha, Lindolfo Collor e o próprio Getúlio Vargas. Eles vão se unir em uma resposta contra essa vitória que estava sendo considerada fraudulenta e que ainda acabou no assassinato de João Pessoa. E se juntaram a eles os grupos tenentistas, que também vinham insatisfeitos com as questões aí das fraudes eleitorais, então eles queriam colocar uma certa ordem e civilidade no processo eleitoral. A morte de João Pessoa acabou desencadeando dentro do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e no Nordeste, ali Recife, na Paraíba, um movimento contrário que queriam, então, depor o Washington Luiz do governo. E a gente vai ter aí a figura do general Augusto Tarso Fragoso, que acabou liderando uma marcha para ir até São Paulo, depor o governo de Washington Luiz, que já estava no final, e não deixar chegar a República, né, a presidência da República, o Júlio Prestes. E se juntaram ao almirante Tarso, junto com ele, João de Deus Nema Barreto e o almirante Isaías Noronha, dando então força a essas dissidências que estavam contra esse governo. Ou seja, você tem as Forças Armadas na representação da Marinha e do Exército ali marchando contra esse, como se diz assim, essa questão aí que colocou o Washington Luiz em evidência.
A resistência ficou conhecida como a Revolução de 1930 e vai ter como um dos líderes principais o Getúlio Vargas, que se dizia inconsolado com a morte de João Pessoa, porque aquilo era um ataque pessoal ao Getúlio, que a morte de João Pessoa não estava ligado àquele caso lá que eu te contei, mas sim estava ligado a uma questão política, que na verdade era uma tentativa de assassinato a Getúlio Vargas, e João Pessoa acabou sendo o mártir dessa história. E essa Revolução de 1930 conseguiu depor Washington Luiz, colocando então o segundo candidato das eleições, Getúlio Vargas, no poder, dando início àquilo que ficou conhecido como governo provisório. Nesse momento agora do governo, a gente entra na era Vargas, dividida em 3 momentos: o governo provisório, governo constitucional e a ditadura varguista, chamado de Estado Novo. A gente vai começar agora com o governo provisório de Getúlio Vargas, que vai de 1930 a 1934. Getúlio era para ter ficado provisoriamente no governo durante 3 meses, até que se convocasse novas eleições com novos candidatos. Porém, não foi isso que se verificou. Getúlio Vargas acabou conseguindo ficar mais tempo do que o previsto nesse poder. Uma das primeiras medidas que Getúlio Vargas vai tomar é a chamada troca dos governadores de estado. Então, ele depõe todos os governadores que havia outrora sido eleitos democraticamente dentro da República, e ele coloca aquilo que ele chamou de interventores, que são militares. Porém, o único estado que foi poupado de ter o seu governador arrancado do poder, adivinhem, Minas Gerais, já que tinha uma aliança com o governo novo aí de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, quando entra no poder, ele já vem com um tom de poder centralizador do que ele viria a fazer. Então, Getúlio Vargas, ele acaba dissolvendo todas as assembleias legislativas a cunho municipal e as assembleias estaduais a cunho aí de estado. Não só satisfeito com isso, ele também vai desfazer o Congresso Brasileiro. Tudo isso girava em torno de se fazer uma nova Constituição do Brasil e que essa Constituição retirasse aquele cunho oligárquico, né? Que você tinha, então, o poder daqueles estados, Minas e São Paulo, muito centralizado dentro dessa política. Devemos lembrar que Vargas vai pegar ainda os requisitos da crise econômica de 29, que foi aí fundamental para abalar a economia cafeeira do Brasil, e aí foi criada a CNN, que é o Conselho Nacional do Café, a qual iria colocar aí uma regulamentação e para tentar também resolver a crise que se instaurou. O Vargas então decide fazer comprar todo esse café ao preço que estava sendo vendido no mercado internacional, e ele coloca fogo nas sacas de café justamente para controlar, né, a lei da oferta e da procura. Então, se você estava tendo grandes estoques de café, o preço tinha caído bastante. Dizem que até 1944, diz que ele chegou a queimar 78 milhões de toneladas de café. Gente, isso é muito café. Então, vocês percebem que nesse momento, Vargas, ele tem que agradar alguns setores sociais, né, da camada brasileira. Então, ali você tem o setor oligárquico, você tem o setor dos trabalhadores urbanos e rurais e também os industriais que estavam sedentos para melhorar a industrialização do Brasil, tentando fugir daquela lógica agroexportadora. Com a compra do café e com essa queima e fazendo uma regulamentação desse mercado dentro do Brasil, Vargas conseguiu, então, como se diz, a simpatia da oligarquia brasileira, principalmente ligado ao café. Além disso, Vargas cria o Conselho Federal de Comércio Exterior, a qual seria responsável por fazer uma fomentação da política, tanto agrícola, mas principalmente industrial para dentro do Brasil. Então, ele já está dando a entender que vai sim favorecer a industrialização, o que acaba ali agradando a essa parte dessa sociedade. Outra coisa que Vargas faz junto com esse Conselho do Comércio aí para indústrias, ele muda a questão da política de exportação. Então, ele vai trocar a exportação pela importação. O que ele quer agora é favorecer as indústrias brasileiras. Mas como favorecer uma indústria que ainda está nascendo? Então, ele vai injetar bastante políticas para se criar a indústria de base do Brasil. O que é a indústria de base, gente? É a indústria do metal, é a indústria do ferro.
tá bom? Então, esse primeiro momento do Vargas, ele também vai tomando outras atitudes muito importantes para a questão trabalhista do Brasil. Ele vai criar o Ministério do Trabalho, né? Primeira vez que isso entra dentro da história do Brasil, que no caso vai se chamar Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que foi chefiado por Lindolfo Collor. Uma questão bastante importante da entrada do Lindolfo Collor é porque ele tinha uma articulação com os setores sindicalistas. Sim, as ideias socialistas de sindicatos haviam chegado ao Brasil, que são representações das classes trabalhadoras perante o patronado. Então, através de um decreto, eles acabaram ali legalizando a questão dos sindicatos. É o decreto 19.770, a qual vai reconhecer os sindicatos perante a lei trabalhista. A questão dos direitos trabalhistas, não pensem vocês que foi algo dado de graça por Getúlio Vargas. Há muito tempo já havia, sim, aqui no Brasil, um movimento desses trabalhadores pedindo aí a melhoria nesse trabalho. E de acordo com o cenário internacional, ou Vargas fazia aquilo, ou aquilo iria se fazer, assim como se demonstrou em alguns países europeus. A nossa carta da CLT, eu vou falar mais quando entrar a nossa Constituição. Uma questão que o Stras faz com essa jogada do sindicato é porque ele quer atrelar essa classe de proletários, né, indústrias e trabalhadores urbanos, nas questões do Estado. Então, ele quer que uma coisa esteja inserida dentro da outra. Tanto é que você, reprimindo esse movimento, você só daria mais forças para eles, principalmente porque está surgindo no Brasil o Partido Comunista. Em um outro momento, eu conto a história do Partido Comunista para vocês, tá bom? Já estamos em 1932 e até agora Vargas ainda está no poder. Então, vamos lá ver o que ele vai colocar. Vargas vai tentar botar fim ao chamado voto de cabresto, as pessoas eram obrigadas a votar no candidato ali indicado local. Vai querer inserir também o voto feminino, como eu já falei anteriormente. Havia no Brasil, no início do século XX, um movimento sufragista. Esse movimento, ele surge nos Estados Unidos e acaba se expandindo bastante. Então, há uma pressão muito grande aqui no Brasil que adere. O Getúlio Vargas, então, ele se adianta, antes dele deixar esses movimentos tomarem conta das ruas do Brasil e acabar incendiando, né, a mente das pessoas, ele vai e coloca logo o voto feminino. E lembrando, gente, maioria do eleitorado nacional gira entre 51% a 52% são as mulheres. Então, se você quer ganhar uma eleição, ganhe as mulheres. Contudo, gente, a questão do voto feminino estava ligada a outras coisas aqui bastante interessantes da gente analisar. Uma das questões era que só podia votar mulheres que não estivessem atreladas à subjugação de seus pais ou de seus maridos, ou seja, elas tinham que ser independentes. Gente, 1932, mulheres independentes no Brasil é muito complicado, porque a gente ainda tem todo aquele cenário patriarcalista. O que eu falo do patriarcado? É quando você tem uma figura masculina centralizadora, principalmente do poder econômico, tá bom? Se a gente for comparar a questão do voto feminino nas Américas, o Brasil ele fica atrás somente do Equador, tá? Então o Brasil ele foi o segundo país aqui das Américas Latinas a liberar esse voto e somente depois os outros foram dando essas concessões. Para vocês terem ideia, na questão do voto feminino, o Brasil está à frente da França, de Portugal e da Itália. Aí agora a gente vai falar sobre o movimento revolucionário ou civilista de São Paulo. Então vamos ficar nessa contradição. É uma revolução ou é uma guerra civil? São Paulo já vinha bastante insatisfeitos com as atitudes de Getúlio Vargas, está insatisfeito porque foram retirados os seus poderes legítimos, igual eles falavam, e eles estavam insatisfeitos porque Vargas estava demorando muito para fazer essa Constituição e liberar essas eleições. Uma das questões que deixou assim eles bastante insatisfeitos e que foi um dos estopins para essa Revolução de 32, nesse movimento civil de 32, é quando Getúlio Vargas indica o tenente João Alberto como interventor de São Paulo. Além disso, os oligarcas do café de São Paulo estavam insatisfeitos com Getúlio Vargas porque as políticas outroras prometidas do café não estavam mais surgindo tanto efeito. Então, eles vão se aliar junto com esses setores que estão insatisfeitos, tá, com Getúlio Vargas e São Paulo, principalmente o Partido Republicano Paulista. E eles vão formar aquilo que ficou conhecido como a Frente Única Paulista. Do estado de São Paulo vai agir de uma forma bastante violenta, o que acabou levando à morte de estudantes
tá? E que vão virar ali símbolo de uma resistência. São eles: o Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo, o que deu origem à sigla MMDC. Dessa maneira, a própria população vai se mobilizando e eles vão conseguir criar uma frente de combate contra o governo de Getúlio Vargas, o que ficou conhecido como Exército Constitucional. Em 9 de julho de 1932, essas frentes declaram guerra contra Getúlio Vargas, acabam recebendo apoio ali de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E ali começa uma verdadeira guerra entre eles. Uma questão bastante interessante que eu quero contar é que um jovem havia sido recrutado para o exército de Minas Gerais, que iria vir com tudo para cima de São Paulo, que não tinha armas, não tinha treinamento suficiente e acabou sendo, como se diz, vencidos, tá? Lá em setembro do mesmo ano. Esse evento ficou conhecido como a Revolução de 1932, ou a Revolução Paulista. Esse jovem que eu falei que participou é Juscelino Kubitschek, que estava ali formado em medicina e foi convocado para alistamento obrigatório no Exército. E ele ali vai com a patente de tenente, né, socorrista. Com o fim do Levante Paulista, Vargas então decide convocar as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, e uma coisa interessante que ele coloca nessa Assembleia é a formação classista, ou seja, ele convoca setores para participar dessa formação, dessa nova Constituição, entre eles os setores dos trabalhadores, que era justamente para dar esse tom sobre a legislação trabalhista. Nesse momento, agora, entramos numa nova fase do governo de Getúlio Vargas, que vai se chamar o governo constitucional, tema da nossa próxima aula. E se você chegou até aqui, gostou dessa aula, é importante, gente, o seu joinha, o seu compartilhar e deixe aqui qualquer comentário, nem que seja um joinha, tá bom? Então, valeu, até a nossa próxima aula.